Vamos fazer aqui uma resenha muito diferentona dos meus kits de pastilhas de aquarela da Van Gogh, que vem com tudo que você precisa para pintar fora de casa? Vamos lá, vai ser muito divertido, eu prometo, hein? Fica aqui comigo. Então vamos falar aqui hoje sobre os dois conjuntos que eu tenho de aquarelas em pastilhas dessa marca holandesa que é a Van Gogh, tá? Então, como vocês podem ter visto no vídeo em que eu conto a história de todas as minhas tintas, esse conjunto aqui, à minha esquerda, foi o primeiro conjunto muito bom de aquarelas que eu comprei. A aquarela da Van Gogh, ela é uma aquarela de grade estudante. São 3 grades. A gente tem o grade escolar, estudante e profissional. E essa aquarela, ela custa mais ou menos R$ 3,50 por ml, tá? Enquanto que as aquarelas de grade escolar, como por exemplo a da Sakura, que a gente já tem a resenha aqui no canal, custa R$ 1 por ml. Então ela é 3,5 vezes mais cara do que a aquarela de grade escolar. Qual que é a grande vantagem quando você entra nesse mundo das aquarelas já de grade estudante? Além da qualidade, né, e da vivacidade das cores, algumas tecnicidades começam a valer. Você tem certeza dos pigmentos que estão na composição da aquarela, então você consegue ver e normalmente cada tinta possui um pigmento só, trazendo uma cor bastante mais pura, e também você tem uma coisa que chama a resistência à luz. Quando você vai expor a sua pintura num quadro, por exemplo, é importante que ela consiga resistir à luz, porque, como eu já disse aqui também, até a nossa pele precisa de protetor solar para não envelhecer, né? Então a pintura é a mesma coisa. E essas tintas aqui da Van Gogh, elas resistem até 100 anos, até mais de 100 anos, aliás, em condições de museu. Então, assim, é um chuchuzinho. Ela é muito maravilhosa, tá? Quando ela vem aqui, ela vem com um plástico folha aqui em cima com os nomes das tintas. E esses nomes aqui vai vir o nome em inglês, em alemão, em espanhol, etc e tal. Vai trazer qual que é o número referência dentro da Van Gogh, né, desses pigmentos, dessas tintas, na verdade, não pigmentos. Vai trazer aqui embaixo, sim, quais são os pigmentos que essas tintas contêm. E esses maisinhos aqui referem-se a isso que eu estava falando sobre a resistência à luz. Então, você vê que todas elas têm 3 maisinhos, então elas suportam até mais de 100 anos em condições de museus, é muita coisa. Mas também vem aqui com um aviso aqui de cuidado. O que é esse aviso? Essas tintas são tóxicas. Galera, essa tinta aqui não é para beber, tá? Cuidado ao ingerir e também ao jogar no meio ambiente, porque elas podem, sim, prejudicá-lo, tá? Então, vamos lá. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto com várias cores, tem vários amarelos, vários rosas, vários vermelhos e vários azuis. E também tem algumas cores que a gente chama de cores de conveniência, que são as cores, né, secundárias e terciárias. Então, por exemplo, tem verde já aqui, né, e tem também os tons terrosos aqui, que são até cores terciárias, né, que são da mistura de mais de 3 cores aqui na composição, né, no como você faria para chegar nela. Esse conjunto aqui é o conjunto que tem 15 cores. Quando você for comprar, gente, presta atenção se é o de 15. Por quê? Porque a Van Gogh vende ele com 12, que são exatamente essas cores aqui, excluindo essas 3, tá bom? E por que eles fazem isso? Porque daí eles têm esse pack aqui, que é o leve 15 pague 12. Né? E nós do mundo de venda sabemos que isso é uma baita de uma estratégia. Esse aqui provavelmente é um kit que ele é produzido em menor quantidade, provavelmente, pelo mesmo preço, exatamente para trazer novos entrantes na categoria. Então, tomem cuidado, comprem o que vem com 15 cores aqui, pelo mesmo preço do que vem com 12, tá, gente? Tô dando essa dica aí, e se você seguir o link que eu vou colocar na descrição, com certeza já vai ser ele que eu vou colocar, o com 15 cores. Tá bom, Ana, e o que mais vem nisso daqui? Então, vem com uma cartela aqui para você fazer o gabarito das cores aqui, tá bom?
para você saber. Então, nota que esse gabarito, inclusive, ele tem espaço para 12 cores, né? Aqui que eu preenchi era para colocar aqui o nome da cor aqui, para você saber. E eu coloquei as cores aqui, que são as cores, digamos, grátis, certo? E aí, além disso, ele vem aqui com essa área de mistura das tintas, que o pincel vem com um ganchinho que é exatamente feito para que você faça duas coisas. Primeiro, para que você tire a área de misturas dessa forma aqui, bem fácil, e você possa lavar ela depois de usar, né? E ver que fica com algumas manchinhas aqui, isso é normal, é porque ela é de plástico, tá? Vamos comparar aqui com um utensílio de mistura de porcelana. Vê que no da porcelana não fica mancha. Ok, o de plástico fica. Não muda em nada a qualidade da mistura, tá? Essa tinta aqui não vai para a tinta que você for misturar. Então, tem essa área de mistura aqui, tá bom? E com esse mesmo ganchinho que vem no pincel, você consegue puxar aqui as panelinhas para você ou reorganizar da maneira como você quer, ou então, acabou, compra uma nova e recoloca aqui, entendeu? Então, é para isso que serve. E vem um pincel aqui sintético, ele é tamanho 6, se não me engano, é isso mesmo, número 6, da série 191, tá? E aí a gente vai experimentar eles juntos aqui. É um pincel de viagem, porque ele se dobra para dentro, né? E é isso. Com esse kit aqui, você consegue pintar simplesmente com... O que vai faltar vai ser uma garrafinha de água. Mas você pode ir para cima, para baixo. O pincel é de um tamanho legal para fazer pinturas pequenas e beleza. E aí eu gostei desse kit. Só que desde que eu comprei ele, eu já estava olhando para outro kit. Que é um kit aqui de rosas e violetas, tá? Que eu comprei. Então, esse kit aqui eu comprei principalmente por conta dessas cores aqui, que são cores da característica granulante, tá? E ela fica... O que significa isso? Que os pigmentos se separam no papel de maneira irregular e também imprevisível, dando um efeito aí quase que como se ele fosse uma textura de pedra aqui. E aí ele é super bonito também. Outra coisa que ele veio aqui, nesse kit aqui, que eu queria muito, era esse tom aqui de lavanda, que muitos youtubers aí que fazem flores usam essa cor, que na verdade depois dá pra gente fazer misturando esse azul ultramarine com esse branco aqui. Mas, de novo, cores de conveniência. O que são as cores de conveniência, gente? Aquelas cores que dá, se você quiser, dá para misturar alguma coisa que vai chegar nela, só que é mais fácil e mais rápido você já comprar elas prontas aqui, tá? E vem com vários vermelhos aqui. Tá, gente? Crítica. Esse kit aqui era mais fácil eu ter comprado essas 3 cores aqui separadamente, ia ser mais barato. Os vermelhos são bastante parecidos entre si, além do que esse vermelho já é esse vermelho desse outro kit, e esse vermelho já é esse vermelho aqui desse outro kit. Então, acaba que foi repetido. Inclusive, eu posso até repor esse aqui que tá acabando com esse, né? Nem tinha pensado nisso, mas agora já temos essa solução. Como vocês veem, nesse kit aqui, também vem com a parte de mistura de cores aqui já, e também dá para tirar. E vem com um pincel também, que eu não sei onde é que tá o bumbumzinho desse pincel, vou encontrar ele, tá? Mas ele vem aqui, eu peguei só para mostrar para vocês que eu queria. Então, a gente agora vai fazer esse gabarito, esse swatch card aí, só que eu quero fazer ele de maneira diferente, tá bom, gente? Então, vamos lá começar. Então, vamos lá, pessoal. Para preparar essas tintas em pastilha, idealmente, você vai dar uma esguichada maravilhosa aqui de água nelas. Isso vai umedecer a tinta e vai fazer que seja mais fácil você tirá-la aqui, né, da panelinha, da pastilha, isso, Ana. Meu Deus, hoje eu tô devagar, gente. E o que eu vou fazer? Hoje eu quero fazer uma técnica mista, de molhado no molhado. Então, com essa mesma garrafinha aqui, a gente pode espraiar o papel, né? Deixando ele meio úmido aqui. E a gente vai com o pincel aqui, o maior que você tiver, aliás, o maior pincel que eu tenho é esse aqui.
E a gente vai espalhar essa água aqui da forma mais homogênea que seja possível. Só que assim, gente, hoje a gente não quer o negócio perfeitinho, tá? Então, a gente vai espalhar, se não ficar toda a superfície com a mesma quantidade de água e tudo mais, não tem problema, porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer ver a espontaneidade dessa aquarela acontecendo. Você lembra no vídeo da Sakura que eu comentei que na tinta da Sakura, a expansão das tintas não era a principal coisa que tinha de característica legal. E aí vocês vão ver, meus amigos, como é que é a expansão de uma tinta de grade estudante. Observe isso aqui, ó. E você falhou. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo como ela tá se espalhando? Aqui. Vamos lá, vamos pegar outro vermelho. Nem vou lavar muito o pincel porque é tudo vermelho mesmo. Vamos lá. E é engraçado porque cada vermelho tem uma expansão diferente. Olha esse aqui. Era esse que eu queria ter começado, gente. Esse que eu queria ter começado para mostrar a expansão. Olha isso. Eu só tô colocando nesse pontinho. Olha até onde irradia a tinta aqui no papel. Vou pegar o terceiro vermelho. De novo, não vou lavar o pincel. E ó, aqui, ó. Olha aqui que coisa legal. Então, embora esses três vermelhos sejam praticamente o mesmo, quando você vê assim a olho nu, digamos assim, olha só a diferença que eles dão na expansão. Esse aqui, ele expande assim tudo. E esse aqui, ele fica tipo num gradiente mais, com um valor mais alto aqui no meio, e daí numa borda ele começa a se espalhar mais por fora. Então, é muito interessante esse efeito aqui que tem na aquarela, né? Então, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui não tá expandindo muito, beleza. Tá vendo? Então, como cada pigmento pode mudar. Esse aqui vai expandir pouco, porque esse aqui é um rosinha, meio bebê, e na composição dele, ele tem um pouquinho de branco e rosa. Se não me engano, ele tem 3 pigmentos que formam esse rosa. Então, quanto mais pigmentos na tinta, bom, essa é a minha opinião, ninguém me falou isso, mas eu vou falar aqui que eu acho que a tinta acaba sendo mais pesada e aí ela acaba se expandindo menos. Aqui, ó, essa aqui, ó, vamos ver como é que tá. Essa aqui ela não expande, mas olha que pigmentação maravilhosa que essa tinta tem, ó. Maravilhosa, né? Ah, e aí agora a gente vai entrar nos violetas. Os violetas aqui são uma coisa de maluco, gente. Coisa de maluco, de lindo. Olha esse violeta. Olha esse violeta. Olha isso aqui, indo aqui no meio do sketchbook. Olha que maravilhoso. Gente, se você não acha isso maravilhoso, você não é uma pessoa com amor no coração. Olha isso. Olha esse aqui. Vê que esse violeta aqui já é um pouquinho mais diferente. Hibisco, orquídea. Coloca aí nos comentários o que vem na sua cabeça quando você vê essa explosão de cores aqui. Vamos lá. Esse aqui de baixo também é um terceiro violeta. Vamos ver. Aqui. Daqui a pouco eu vou ter que espraiar mais água aqui para garantir. Ó, aqui. Esse violeta mais blasezão, né? Vê como expande bem menos. Olha aqui. Olha o que tá acontecendo com isso daqui, gente. Você já pensou aqui que isso aqui pode virar um horizonte com árvores aqui, ó. Árvores tipo pinheiros, roxos assim, meio outonais? Não, maravilhoso, né? Já fiz esse? Eita, eu acho que eu já fiz. Tá bom, peraí. Já fiz aquele, vamos voltar aqui. Aqui, pegar meu paninho para tirar o excesso. Tá, agora o lavanda aqui que eu comentei que eu queria, né? Que eu comprei esse kit pelo lavanda também aqui. E eu tô começando a ficar sem água. Vou dar uma roubadinha aqui. Tá? Porque eu quero mostrar essas cores aqui granulantes. É um rosa granulante e um violeta granulante. Olha só. Olha só. Tá meio preto, né? Mas vocês vão ver como ele vai secar. Ele vai secar de uma forma completamente diferente
do que quando ele é colocado aqui no papel, né? E a gente vai observar isso junto, ó. Aqui também, ó. Olha só, esse aqui é o violeta, ó. Meu. Olha essa tinta escorrendo pela água. Olha. O que isso te lembra? Aqui no Harry, quem gosta do Harry Potter, sei lá, não lembra os Dementadores chegando lá na Rua dos Alfeneiros? Talvez? Eu acho. Bom, desse lado aqui, então, a gente fez a cartela de cores de uma maneira bastante diferentona do meu conjunto de rosas e violetas da Van Gogh. Nesse lado aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o conjunto aqui de cores bastante convenientes e bastante sortidas, né? Ó, esse sketchbook é um sketchbook de papel de algodão 100%, de excelente qualidade e absorção. Olha aqui, eu encharquei o papel e ele não engruvinhou, tá? Então, ele realmente é de muito boa qualidade. Vamos lá, nesse aqui eu sei praticamente todos os nomes das cores de cor. Esse aqui é o nosso famosíssimo Payne's Gray, tá? Ele não é preto, ele é um cinza, tá, gente? E a gente pode falar sobre isso também, mas existe um lance de não usar preto na aquarela, tá? Então, na teoria, quando o Payne's Gray nasceu, ele era uma mistura aí de quantidades diferentes de amarelo, vermelho e azul, né? Não sei exatamente quais. Esse aqui é o PBK6, eu acho que eu não tenho nenhuma tinta que seja PBK6 aqui. Não. E PV19, que é o Quinacridone Rose. Então, por exemplo, nessa tinta aqui tem um pouco dessa tinta aqui, que é essa. Isso é muito interessante, é praticamente estudar química na aquarela. Esse aqui é o nosso Yellow Ochre, amarelo ocre. Esse amarelo aqui, ele é um amarelo meio mostarda, né, como você pode ver. E ele faz umas misturas bastante legais, tá? Embora ele já seja meio que puxado aí para digamos assim, para um verde, né, meio escurecido, quando você mistura ele com outras cores primárias, ele fica bem bonito. E ele também pode ser uma ferramenta para você esclarecer, no sentido de deixar mais claro o seu marrom. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso Burnt Sienna, siena queimado. Terra de siena queimada, se não me engano, esse é o nome em português. Como eu leio o card em inglês, gente, eu não tenho certeza do nome em português, mas como eu assisto muitos vídeos do José Mianucci e ele fala os nomes das tintas em português, eu acho que eu já ouvi que é terra de siena queimada, tá? Aqui nós temos o verde Viridian, tá? Olha só. Então, gente, vocês estão reparando que esse kit aqui realmente ele parece de uma... Eu não sei, de uma qualidade... Ah, aqui, ó. Um cabelinho do pincel saiu. De uma qualidade superior ao kit aqui de rosas e violeta, não sei. Eu sei que é da mesma marca, mas olha, todas as cores, elas têm um padrão igual, né, de expansão. Tipo, nesse aqui, parece que algumas cores expandem muito mais do que as outras. Agora, no kit mais versátil, que eu acredito que é tipo assim, que a Van Gogh pegou e falou assim, esses aqui são os nossos melhores SKUs, então é disso que a gente vai fazer o nosso kit mais vendedor e mais vencedor. Tá quase acabando meu Sap Green. Todas são bem padrão, são bem padronizadas em sua qualidade, em sua expansão e em sua vivacidade de cores. Aqui. O meu Sap Green, que tá muito fraco, gente, não é porque ele não é bom, não. É porque ele tá quase acabando mesmo. Então eu tô aqui, ó, me esforçando para tirar o pigmento aqui da panelinha, tá? Ó, consegui tirar um pouquinho mais. Ó, nem vou lavar o pincel porque parte do marrom aqui, que é esse Burnt Umber, que eu não sei o nome em português agora. Ah, terra de sombra queimada. É isto. É mesmo verde, tá?
é meio esverdeado, então já vou colocar aqui ele misturado. Pode ser um crime aquarelista que eu estou fazendo, mas paciência, me denunciem. Brincadeira, não me denunciem, não, é brincadeira. Aqui nós temos uma das minhas cores favoritas, que é o Prussian Blue. E aí eu vou pegar uma parte bem molhada pra gente ver como é que fica, tá? O Prussian Blue da Van Gogh aqui, ele é muito bonito também, bastante vivo, tá? Aí o que eu vou fazer, ó, tem uma poça aqui de água, né? Ó, vou começar a movimentar o papel. Olha essa loucura, gente, loucura, loucura, loucura. Olha que demais. Olha o verde com o laranja, com o azul aqui se expandindo, gente. Transformando, essa é a grande questão da aquarela, essa imprevisibilidade é muito demais, ó. Dá muito prazer assistir a tinta acontecendo no papel, sendo e acontecendo. E é isso. Não é isso que a gente quer, gente? A gente não quer simplesmente ser e acontecer, como a aquarela? Eu acho. Eu acho que o título desse vídeo poderia ser Seja e Aconteça com Aquarela. Inclusive, esse aqui é Ultramarine Blue e esse aqui é o Cyanian Blue, que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, porque eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero... Ah, não vou fazer porque vai virar uma mistureba muito grande e daí vai virar tudo marrom, tudo cor de vômito, assim. Então não vai dar certo. Aí, o meu Quinacridone Rose, eu já usei ali, já coloquei ali, então a gente não vai fazer a swatch dele, tá? Até porque eu não estou mais com quase espaço aqui. Esse aqui também, eu falei que é este aqui, então nós já temos também. Então, agora a gente vai fazer o Permanent Red Light, que é esse vermelho quase que laranja, tá, gente? Meio que Ferrari, meio que batom de boca. Olha só, e aqui o papel já tá mais seco, mas pode observar como ele é super ultra mega pigmentado, né? Agora só vai sobrar papel seco, mas tudo bem. Porque daí vocês vão ver também como é que fica o efeito, né? Do papel, na verdade, úmido aqui, né? Nesse estado. E aqui no papel bem molhado. Esse aqui é o Azo Yellow Medium. Não sei, ele está falando que é amarelo azul médio. Ó, e aí, olha só que legal. Tô encostando amarelo no azul e tá virando aqui verde. Olha que incrível isso aqui acontecendo no papel. Aqui, penúltimo. Yellow Lemon. Minha outra cor favorita, gente. Eu amo Prussian Blue, Yellow Lemon. Muito. Ainda não decidi qual que é o meu vermelho favorito. Sugestões, por favor, no chat. Sei que vocês devem ter sugestões aqui para eu escolher qual que é o meu vermelho favorito. E a dúvida do vermelho vermelho é a minha cor, no geral, favorita, né? A minha cor da vida favorita. Então, para mim, é difícil escolher o melhor vermelho. Eu gosto de todos. Olha isso, gosto desse, gosto desse. Desse aqui espalhou muito, então acho que não gosto porque ficou muito coisado. Galera, e aqui o último, que é o meu branco, que tá meio sujinho, tá? É o Chinese White. Então é o chinês branco, é o meu branco porque eu sou chinesa. E obviamente por ser branco, né? Ele quase não vai aparecer aqui, mas a gente vai honrá-lo e colocá-lo aqui. Essa poça aqui vai dar bom? Não, a gente não pode deixar essa poça secando, porque senão vai virar... Primeiro que vai demorar 2 anos para secar, segundo que tem o risco que, embora esse papel seja de algodão de excelente absorção, cause couve-flor. Aliás, você vê que não tá tendo couve-flor em nenhum canto aqui até agora, hein? Ele é maravilhoso, mas talvez aqui forme uma couve-flor. Então, a gente secou o pincel aqui no meu paninho, e aí a gente vai chupar a água com o pincel. Olha a água do papel vindo para o pincel, gente. Aí a gente vai secar de novo e vai fazer isso de novo. Estamos secando, ó. Estamos secando. Idealmente, o ideal seria não deixar isso acontecer, porque você vê que vai ficar com as cores, não necessariamente como se a gente tivesse conseguido fazer sem essa poça.
Mas a gente, né, se vira. Aí isso aqui, ó, vamos juntar a pocinha pra lá, vamos juntar a poça pra cá. Aqui tem mais uma poça aqui. Ai, gente. Não, fala a verdade. Fala sério. Não, me diz. Não ficou muito especial esse swatch card? Eu achei. E aí, olha só o que eu queria mostrar para vocês das cores granulantes. Lembra como é que tava? Se você não lembra, volta lá no vídeo, gente. Como é que tava essa parte aqui? Que tava basicamente tudo preto, lembra? Que era... Esse aqui a gente até brincou que era o Dementador chegando na Rua dos Alfeneiros, para quem gosta de Harry Potter. Tá vendo que fantástico que ele vai se separando? Nossa, cuspi aqui no papel. Que ele vai se separando e vai ficando com essa superfície aqui, né, de pedra. Inclusive, essas tintas se chamam Lunar Rose e Lunar Violet. Então, olha só, porque é esse negócio, né, de superfície da lua e tal, todas as marcas meio que têm essas tintas aqui que dão esse aspecto. Mas o que acontece? Ela é composta por mais de um pigmento é mais pesado, outro pigmento é mais leve, e conforme ela vai secando no papel, vai causando essa textura aqui muito interessante. E olha aqui, por conta do meu clipe aqui, que é para segurar o caderno. Ah, deixa eu secar essa poça aqui de novo. Por conta desse clipe do papel aqui, essa parte aqui não molhou tanto, né? Aqui. Molhou só um pouquinho. E vê que movimento bonito que a tinta fez. A tinta acompanhou a umidade, acompanhou onde tinha água para ela se expandir. Então, gente, eu queria que vocês admirassem um pouco mais aqui. A gente agora precisa deixar secar. Ou a gente secaria com secador de cabelo, que eu acho que é o que eu vou fazer. Eu vou catar isso aqui, vou levar lá no meu banheiro, vou secar e vou trazer de volta para vocês verem como que ela ficou, como que essa pintura ficou seca. Porque depois, acho que a gente vai poder entrar com um pouquinho de tinta de caneta, e que eu acho que vai ficar demais. Então, peraí, que a parte 2 do vídeo tá chegando. Ai, tem uma pocinha. Deixa essa pocinha aqui. Deixa essa poça aqui por conta disso aqui. Por conta da tinta granulante. Não, fala a verdade. Não ficou demais? E ainda nesse enquadramento, que dá pra ver que tem os 2 kits de aquarela. E aqui, quais são as cores que ficam? Não, eu sei. Ficou demais. Eu amei. Então, espera um pouquinho que a gente já volta. E aí, galera? Então, aqui a gente tá com o papel seco. Eu sequei ele lá no secador de cabelo, tá? E isso é usual, a gente faz isso mesmo, porque às vezes demora muito para secar. E a gente não quer que, por exemplo, se a gente fosse passar uma outra camada de tinta, a gente precisaria estar com a superfície bem seca, porque senão ela ia se misturar. Porque como vocês viram aqui, quando as tintas estão molhadas, elas se misturam e elas têm vida própria, né? Então, por conta do secador de cabelo, que a tinta aqui, aquela poça, acabou se espalhando aqui, mas vocês podem ver como que é a secagem. Então, é uma secagem do Van Gogh, dos conjuntos da Van Gogh de excelente acabamento, tá? A tinta mantém a sua vivacidade, o seu brilho, né? Então, olha só, aqui, ó, tá seco, tá completamente seco, mas olha como tá brilhante essa tinta aqui, ó, aqui também. Ela não fica com aquela opacidade, sabe? Parecendo que lápis de cor. Não. Dá pra ver que ela é aquarela aqui, tá? E aí, qual que é a minha proposta aqui? Eu acho que essa parte do vídeo eu vou ter que acelerar, mas a ideia é que eu, com uma caneta à prova d'água, que é do kit da Art Tools aqui, tamanho 1, tá? Eu vá fazendo alguns desenhos aleatórios da minha cabeça aqui no papel. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nessa bolinha aqui, eu vou fazer aqui uma florzinha, tá? Uma florzinha bastante orgânica, com as pétalas bem orgânicas. O que é orgânico aqui? Bem irregular, porque a natureza é irregular, e por isso que isso aqui é o estilo
make orgânico aqui, tá? Muito da minha cabeça, né? Eu não tinha um plano exatamente e tal. Mas isso aqui, gente, é o que exatamente me deixa muito relaxada na aquarela. E eu acho que esse negócio de pintar, né, formas e depois passar a caneta em cima, é um troço que é tão gostoso, gente. Essa técnica de tinta e caneta é Paint and Ink, né, se não me engano. Aqui também, né, eu gosto muito de fazer flores, então eu vou fazer mais uma flor. Aí eu vou aproveitar. Você viu que não formou nenhuma couve-flor? Essa couve-flor aqui aconteceu por conta da tinta granulante, mas não aconteceu nenhuma couve-flor com esta tinta. Ah, se você não sabe o que é couve-flor, vai no vídeo, né, do que são as couve-flores e por que que elas são formadas aqui, ó. Vamos fazer aqui, essa aqui vai ser uma outra flor, né, aqui as pétalas para dentro, aqui que elas estão se formando, talvez essa flor esteja desabrochando ainda aqui, ó, aqui, né, mas ainda vista de cima, né, aqui, ainda vista de cima, aqui, mas com umas folhas diferentes, né, aqui do que a outra que nós fizemos aqui, né, olha só, que gostoso que é, nossa, eu já me sinto, ó, aqui uma folha aqui, ó, já me sinto melhor ao fazer isso aqui. Primeiro, eu me senti muito bem ao assistir a tinta escorrendo pela aquarela. E aí agora, fazendo isso aqui. Aqui, ó, eu vou me fazer uso da couve-flor de novo. E vamos fazer o que aqui? Vamos fazer um lago? Ó, eu acho que sim, poderia ser um lago aqui, ó. Então, várias linhas aqui, quanto mais para dentro, mais próximas umas das outras, aqui, né, aqui. Acabou virando o quê? De novo, para a surpresa de ninguém, uma flor, quase que uma rosa aqui, né. Para fazer uma rosa, vamos fazer uma divisão aqui, aí aqui, assim, ó, para separar as pétalas, tal. Ai, fiz uma cagadinha aqui, não tem problema. Ai, gente, ó, essa rosa, por sua vez, ela já tá mais ou menos de lado. E a gente vai fazer o caule sendo essa linha aqui da própria tinta de aquarela, fazendo aqui. Ai, gente, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ter que dividir essa resenha da Van Gogh em duas partes. Eu acho que vai ter que fazer duas partes disso. Aqui, ó, eu vou pegar isso aqui, ó. E eu tava em dúvida do que eu ia fazer com essa manchona, mas agora eu não tenho mais dúvida. Eu vou fazer uma folha praticamente de palmeira aqui, ou seja, uma folha bem grande. Aqui. Bem rabiscado mesmo, gente. É isso. Volta aqui de novo pelo mesmo aqui. Não tem problema. Porque aqui a ideia é você usar as manchas que apareceram naturalmente, né? No seu papel com o uso da tinta aqui, ó. Aqui, outra aqui. E aqui pra cima também, tá? Aqui. Galera, tem um movimento aí de várias youtubers de aquarela. A Emma Lefebvre, que eu nunca sei falar o nome dela, por exemplo. A famosíssima Jenna Riley, que estão falando muito sobre parar de publicar tutoriais em seus canais de YouTube, tá? E, cara, isso é muito engraçado, porque tem muitas pessoas, e que tá tudo bem com isso, que são bastante dependentes de tutoriais de aquarela. Muitas pessoas gostam de pesquisar, vou pintar. Minha amiga, inclusive minha amiga Pamela, que pinta comigo, ela é assim. Ela gosta de pesquisar referência, qual tutorial que ela vai fazer e tal, para pintar. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui tipo, meu, feio ou bonito, eu vou criar um negócio que seja completamente meu, né?
E aí, basicamente, essas youtubers, o que elas estão falando, né? Que elas não querem mais fazer tutorial exatamente para que nós possamos ser mais criativos, né? E fazermos as coisas mais livremente, né? Sem depender, assim, de uma receita de bolo, né? Para aquarela, isso para mim até que funciona, né? Graças a Deus, para a culinária tem as receitas, porque senão eu ia intoxicar todo mundo e nem ia ser com tinta Van Gogh na minha família, ia ser com a, a minha comidinha. Brincadeira, não é tão ruim assim. Aqui eu vou fazer uma, uma flor daquelas que tem vários ramos. Enfim. E aí, esse negócio do tutorial é uma coisa que eu sou muito a favor, gente. Então, eu sei, e aí, que muitas pessoas querem tutoriais, mas primeiro, galera, eu acho que eu não sei fazer nada que eu possa chamar de algo que seja tutoriável, se é que essa palavra existe. E segundo, é impossível você replicar o que eu estou fazendo aqui no seu papel, porque para você fazer isso, você vai precisar usar, beleza, técnicas que você pode até aprender aqui comigo, que é fazer uma olhada no molhado, catar sua tinta, jogar toda a sua tinta no papel, e aí fazer, deixar secar, levar no secador de cabelo. Só que a mancha nunca, e eu garanto isso, nunca vai sair igual a minha aqui. Então, isso é muito bonito, na minha opinião. Isso é muito bonito. Isso é uma coisa que você pode replicar, a técnica, e aí catar uma caneta. Não precisa ser essa caneta aqui de desenho especial, pode ser uma caneta que seja Bic, só tem que ser a prova d'água, tá, pessoal? Porque senão, se bem que não, né, porque já tá tudo seco aqui, mas se você fosse trabalhar com o papel um pouquinho molhado, não ia dar certo. Mas o que eu quero falar aqui é, você vai criar o desenho da tua cabeça. Vai ser bonito? Às vezes não, mas olha só, o conjunto, essa flor tá imperfeita, essa flor tá imperfeita, essa flor tá imperfeita. Essa folha tá imperfeita, essa também, etc e tal, mas porque tá tudo junto, ele acaba tendo uma determinada harmonia. Aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um vento aqui, ó, soprando aqui, ó. Aqui, ó, como que se fosse uma onda. Aqui, ó, passando o avatar aqui, ó. O avatar, o Senhor dos Ventos, está soprando aqui, ó. Porque é assim que eu me sinto aqui com essa tinta vindo aqui nessa direção. Aí aqui, olha, eu amei esse efeito. Lembra como é que a gente fez isso? Quando tava tudo uma poça aqui e a gente puxou o papel assim? Olha como ficou lindo aqui, ficou uma onda. E a gente precisa transformar isso numa onda. A gente precisa fazer o que a tinta nos recorda aqui. Porque é importante isso, tá, gente? O abstratismo aqui, na minha opinião, ele é bonito também quando ele tem alguma semelhança com alguma coisa que o nosso cérebro reconhece. O abstrato completo, ele é muito apreciado, claro, mas ele é mais difícil. Então, é importante que pelo menos alguma coisa você consiga trazer de semelhante na sua abstração. E eu sou muito abstrata, gente. Eu gosto disso aqui, ó. De tipo virar aqui, e daí minha mãe vai falar assim: "Nossa, mas o que que é isso? Nem dá para saber o que é". E aí eu falo: "Mas ainda bem, porque se soubesse o que que era, não seria abstrato". Nesse caso aqui é que minha mãe falaria: "Nossa, nem parece uma flor direita", entendeu? Mas ela sabe que é uma flor, tá? Né? Aqui. E aí agora eu acho que sim. Temos uma resenha do Van Gogh. E aqui eu vou colocar aqui Van Gogh, sem caligrafia mesmo, porque a gente tá livre, ficou bom assim. Van Gogh, resenha, YouTube, para vocês, tá? Arroba Ana Pinta e Pensa no arroba
Não tem um ponto de exclamação. Ponto de exclamação aqui foi só para eu ficar feliz aqui com a minha exclamação, tá? Então, a gente aprendeu nesse vídeo, molhado no molhado, o que fazer quando no molhado no molhado você tenha as manchas, as poças de água se acumulando. A gente falou sobre tinta granulante, a gente falou sobre como secar mais rapidamente com secador de cabelo, a gente falou sobre tutoriais, a gente falou sobre abstração, a gente falou sobre passar uma canetinha aqui, a prova d'água em cima para fazer figuras, enfim, foi incrível. Ai, claro! A gente falou sobre as nossas amadas tintas da Van Gogh. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de gravar esse vídeo. Foi sinceramente um dos vídeos mais divertidos que eu já gravei e que eu sinto que realmente eu tô ajudando vocês. Todos os outros eu também senti, mas esse eu acho que tem um tchan. Muito obrigada. Se você curtiu, curte de verdade com o seu dedinho, compartilha para quem precisa receber isso e se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, porque com certeza sempre vai ter conteúdo muito gostoso para a gente conversar sobre aquarela. Beijos!